Jogo difícil de descrever, porque é um monte de elemento para trazer. É um jogo que passa pela arbitragem por conta dos gols anulados e tal, pelo pênalti marcado, enfim. Então, óbvio que isso vai ser assunto aqui junto com a gente. Passa muito pelo Yuri Alberto, que a Bibi trouxe aí, e aí a Bianca trouxe números completos do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, mas como gosta de uma lei do ex, o menino Yuri Alberto, né? Que é 6 gols em 5 jogos contra o Internacional. Então, ele que já jogou no Inter, ele quando reencontra o Colorado gosta de marcar gol. É assim também contra o Santos, que também tem lei do ex. Não precisava, Ricardinho, mas enfim, informação ela teve prioridade aqui. Mas vem muito bem o Yuri nesses jogos. E hoje sai na frente do Corinthians, toma a virada e toma a revirada. E aí, Ricardinho, tá sentindo o dedo do Dorival? De novo, até você, Tainá. Ué, mas eu vou fazer o quê? Eu tô repassando a pergunta, que eu não posso deixar as pessoas sem a resposta. Boa noite. Opa, legal, boa noite. Help me, help you. Quem tá sentindo o dedo do Dorival é o torcedor do Corinthians, né? Porque essa vitória de hoje, ela passa muito por aquilo que fez o Dorival durante o jogo. O Dorival começa o jogo sem o Angeleri, que é o seu principal lateral esquerdo. Ele faz uma aposta e a aposta não dá certo. Aí ele coloca o Bidu no intervalo. E o Corinthians melhora muito pelo seu lado esquerdo. E aí, quando tem a expulsão, o Dorival vai para ganhar o jogo. Quando ele coloca o Coronado. Ele coloca o Coronado, o Internacional não consegue jogar mais ofensivamente. Corinthians amassa o Internacional, faz o terceiro gol. É verdade que num escanteio no finalzinho o Inter quase empata o jogo, mas foi o segundo tempo todo ele do Corinthians a partir da expulsão do Bruno Henrique. Então é um resultado que tem sim já o dedo do Dorival, a mão do Dorival, o que vocês quiserem aí, mas que tem. Dorival é um grande treinador para clube. Infelizmente o Dorival, na sua passagem na seleção brasileira, não entendeu aonde ele estava. Mas o Dorival já mostrou diversas vezes que ele é um ótimo treinador de clube. O santista sabe isso, o flamenguista sabe isso, o São Paulino sabe isso, e agora, fora os outros clubes que ele passou e ganhou títulos estaduais. Agora o corintiano vai ver como o Dorival é muito bom. É uma vitória do Corinthians, com já o registro e a marca do Dorival, mas que tem que falar muito, infelizmente, sobre a arbitragem e sobre o VAR no Brasil, com todo carinho, com todo respeito, já te respeitando, como me ensinou meu professor Mauro Betting. Os vareiros e os apiteiros no Brasil são uma porcaria. A gente vai falar sobre isso aqui. O Formiga já está aqui. Vai. E o Formiga, eu já vi nas redes sociais que ele tem uma opinião um pouco diferente. Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances, vai entrar nos lances aqui pra gente discutir e vai às redes sociais do Internacional, porque deu pra ver que o Inter estava meio revoltado com a arbitragem. Todo mundo grita, né? Impressionante. Né? É que Inter e Corinthians... Não tem respeito. É que Inter e Corinthians, naturalmente... tem. Né? Tem uma rivalidade aí e a arbitragem é um assunto importante. Um colega nosso que trabalhei com ele durante um bom tempo, o Gustavo Villani, falou um negócio do DVD. Ali acirrou um pouquinho mais, né? Põe no DVD. Então. Né? Desde 2009. É isso. Vejamos. Parece que nos bastidores tá rolando uma confusãozinha aqui e ali, tá? Saída no saguão do campo, ali no túnel. Deve ser lá, é um clássico. Arbitragem saem os jogadores, todo mundo pelo mesmo lugar. Tá rolando um quiprocó ali. Rolando o quê? Repita. Quiprocó. Mais uma vez. Quiprocó. Boa. Daqui a pouco a gente traz mais informações em relação a isso. Como vocês já ouviram o Murfiguinha durante o jogo inteiro, vou ouvir o Mauro Betting, que teve uma ideia boa. Qual? A seleção tá sem técnico. Dorival rapidamente consegue resultados, inclusive na própria seleção. Conseguiu mesmo. Estreou vencendo o Wembley, depois empata no Santiago Bernabéu com as equipes que 3 meses depois fariam a final da Eurocopa. Desculpa, mas você deu uma boa ideia. Então. Pode contratar o Dorival só pra Copa do Mundo. Só pra Copa. Ou o próprio Guardiola. Leva só pra Copa vai do Mundo. sair no final de 2027. Mas aí depois... Não, tô falando da próxima Copa. Espera 2 anos mesmo. Não, se você leva o Dorival pra última convocação. Vamos voltar pro jogo aqui. Vamos voltar. Bom, foi um jogaço, né? Talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu esperava um empate, meu palpite era 2-2, foi 4-2 no final. E eu confesso que eu tava aqui rememorando para escrever o texto e tal. E eu tava, porque dessa vez não escrevi ao mesmo tempo, devia ter feito como eu fiz, aliás, no jogo da Champions, porque fica mais fácil, às vezes você vai escrever, mas eu tava meio preguiça, para falar a verdade. Um beijo lá para a chefia do outro lugar também, mas eu já tá com preguiça, tá? Para deixar claro.
Mas, cara, eu comecei a me atrapalhar, porque eu falei, não, esse foi gol ou esse foi anulado, né? Como é que foi mesmo dos gols? Porque é muito gol, né? E muito gol anulado, né? Mas foi um jogaço, o Corinthians mereceu a vitória 4-2, a gente vai falar muito, vamos falar pontualmente sobre a arbitragem. Claro que não começa aqui, e não começa só em 2009, começa assim em 2005. Para não dizer que começa do lado corintiano em 76. Sim, na final de 76, o maior time, com o maior desempenho da história do Brasileirão, o Inter bicampeão do Rubens Minelli. Aliás, vai ser lançado o livro do Rubens Minelli também lá no Beira-Rio em breve. O segundo gol de falta, a bola do Valdomiro bate no travessão, entra e fica 40 minutos para definir um lance que era gol, enfim. Daí começa, Corinthians Internacional hoje não é a maior rivalidade ainda interestadual, para mim ainda é Corinthians e Flamengo Atlético Mineiro desde 80, né? É que essa rivalidade ela é muito maior de um lado do que do outro, né? Então, as duas, como quase todas as rivalidades, eu não vou entrar nessa seara, assim, algumas são mais intensas. Essa que você citou agora também, inclusive. Né? Tem muito mais de um lado do que do outro. Mas às vezes muda, por exemplo... que perde normalmente tem muito mais a rivalidade. Corinthians e Santos, e o Ricardinho evidentemente sabe, as operações subidas e descidas para o litoral, de várias pistas, né? Já há alguns anos, a operação subida tem mais pistas subindo na rivalidade. Muito mais. Né, do que ao contrário. Porque assim, o maior rival do Corinthians não é o Santos, mas o maior rival do Santos é o Corinthians. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por aí, nenhuma dúvida. Então assim, tem isso aqui. Mas voltando ao jogo aqui, a arbitragem vai falar pontualmente, vai demorar umas 3 horas porque é muito lance e tal. Foi um jogaço. Quem jogou melhor ser o vencedor. Eu acho que esse é um ponto importante da gente trazer, né, Formiga? Óbvio que eu acho que o jogo como um todo foi maneiro. Independente de torcer para Inter ou para Corinthians, quem assistiu o jogo foi um jogo que era difícil de você desligar do jogo. Porque foi um jogo divertido e movimentado e tal. Formiga só que não achou, mas tudo bem. Eu achei ótimo. Não, o jogo ele achou. Divertido ele achou. Olha, achou, né? Divertido. Estamos andando algumas casinhas pra frente, né? Belo jogo, gratuito. Um dos melhores jogos do campeonato, diga-se. Eu acho que foi talvez o melhor mesmo. E com, acho que, movimentos bem interessantes dos três treinadores, cara. Porque, assim, o Roger entra com 3 zagueiros, né? O Fernando sendo o terceiro zagueiro. E aí, quando... um movimento... o Roger, a gente imaginou que ele vinha com Tabata, né? Exato. E aí ele faz esse movimento. Aí a escalação inicial, o torcedor pode ter olhado e falar, putz, vai jogar com 3 volantes, mas na real jogou com 2 e um desses volantes sendo um terceiro zagueiro de fato. E aí, quando ele toma 1-0, e eu acho que o Memphis lê o jogo até dentro do campo muito rápido para tentar criar alguma coisa e algum desencaixe na defesa do Inter, quando toma 1-0, o Roger tira o Fernando do terceiro zagueiro, o que gera todo um movimento positivo para o ataque do Inter, tanto que o Thiago Maia faz o gol da virada pisando na área, porque ele já estava solto para jogar, já que todo mundo saltou meio que um trecho no campo, uma casinha no campo, e acho que a leitura dele é fantástica. O Alan Patrick nem fazia um grande jogo até então, faz uma jogada maravilhosa no gol da virada, que tem passe do Fernando, já atuando mais solto. Mas, cara, assim, eu sei que vão falar muito da arbitragem. Eu acho todos os lances muito difíceis. Por exemplo, a falta do André Ramalho, a gente viu o replay há pouco de um dos gols anulados do Yuri. O primeiro, né? O árbitro tá muito longe do lance, para um toque que é discreto, só dá pra ver na imagem. Esse é perfeito. E aí eu acho que o VAR tá ali pra isso. Eu acho todos os lances muito difíceis. Não. O segundo não. O segundo ele tá meio metro do lance. Eu acho todos os lances muito rápidos e muito difíceis. Tá bom. E aí o VAR tá lá pra isso. O pênalti também você acha difícil? Tudo eu acho difícil. Tudo eu acho difícil. O pênalti pra mim é o menos difícil. E acho que ele demora muito pra definir o pênalti. Ele assumiu um critério de ver onde é o primeiro toque. Ele é ruim mesmo. Cara, no ao vivo é impossível de saber se o primeiro toque foi no peito do jogador do Corinthians ou trisca na bola primeiro. Eu acho difícil. Eu acho que a arbitragem assumiu um critério que a gente pode discordar, mas eles mantiveram a coerência do começo ao fim do jogo. Isso sim. Isso eu também acho. Sabe como é que chama esse critério? Aqui já merece aplausos. Sim. Porque, no geral, eles não mantêm critério coisa nenhuma. Nem no dentro do jogo. Esse critério que o Formiga gostou é o critério da muleta. Deixar tudo pro vareiro. Não acho que é Deixar tudo pro vareiro. Ele assumiu, talvez a decisão mais polêmica do jogo, ele assumiu no campo, que foi o segundo amarelo do Bruno Henrique. Isso. Que aí também ele não tinha como... Não tem como não dar. Ele podia... E o Inter reclama de uma falta antes, né? O Inter reclama desse amarelo, porque tem uma falta. O Inter reclama de um monte de coisa. Vamos por partes pra começar já com a reclamação do Inter. Mas o Corinthians também tem reclamação. Até então, ele reclamava dos 2 gols anulados. Eu sei. Bota na tela um post do Inter, ó. Concordo. Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma chance clara de gol. O pênalti foi ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade. Aí vamos para nossa imagem pra gente mostrar aí. A gente tem um print, né, que é o postzinho. Este
Este é a imagem abertinha. Lembrando sempre que a nossa câmera tá lá em cima na cabine e tal. Não, a gente não tem várias câmeras. O que vocês acharam deste lance? A transmissão mostrou bastante no intervalo o pênalti, né? Eu acho que os dois se puxam. Eu acho também que os dois se puxam. Tem um movimento dos dois se puxam. E aí... O Inter, quando posta este lance, o Inter posta com um videozinho, tá? De trás. É que a gente, obviamente, não pode mostrar, porque não é uma imagem que é nossa, então a gente não vai fazer isso aqui. Mas eu até tô voltando pra olhar o que o Inter... Porque o Inter posta essa reclamação aí depois de alguém fazer uma reclamação... De algum torcedor, imagino eu, né? Fazer uma reclamação nas redes sociais. E aí... Tô voltando aqui pra chegar no... Aqui, ó. O Inter depois retuita o que ele mesmo disse e bota replay, é claro, dentro da área. E o Yuri Alberto aplica um golpe de judô em Wesley. Árbitro mandou seguir. Inclusive, eu acho que o braço que entrelaça primeiro... É o do Wesley. É o do Wesley. Minha sensação é essa então, também. Eu não marcaria, tá? Eu acho que dá pra discutir sim. E até por um critério como foi destacado pelo Formiga. Quando, digamos, os dois vão de uma maneira certamente ou incertamente beligerante ou tentando buscar um espaço e fica... Eu não posso marcar 2 faltas, né? E ele, Mauro, pela nossa imagem aqui, tá? Ó, pela nossa imagem, se voltar de novo aí, o apiteiro tá com a visão clara do lance, tá? Sim, tem ninguém na frente dele. Esse lance eu acho difícil porque o lance também acontece... indo pra linha de fundo, isso. né? Então tem o bandeirinha de frente tem também. assistente. Ele não tá... Eu acho que quem mais poderia... Eu não marcaria. Aí vale a marcação do campo. Tá? Eu se não ele marca no campo, fica... E pelas imagens, se salvar, eu não chamo. É isso aí. Acho que essa detalhe, assim, aí, de novo, eu acho que o Wesley, de novo, tudo fica no eu acho, né? Claro. Nós achamos que ele entrelaça o braço primeiro e esse lance por esse movimento 100% interpretativo. O VAR fica difícil dele entrar aí. Os outros lances, as anulações dos gols do Corinthians e o pênalti, dentro do critério da arbitragem que eles assumiram a parada objetiva. Quem toca primeiro no quê? E aí ele assumiu isso nas 2 faltas do Corinthians, que o toque é primeiro no jogador do Inter, falta, e o toque do jogador do Inter é primeiro nos peitos do jogador do Corinthians. Então, assim, dito isso, do Bidu, ele assumiu pra gente conseguir uma coerência. Que, de novo, quem tá em casa pode discordar da coerência, mas eles abraçaram um critério e foram lá até o fim. Esse lance aí, se ele dá esse pênalti no campo, eu acho impossível tirar. Agora a gente já tá na falta. Do primeiro lance de gol. Isso. A falta acontece lá atrás, mas acho que aqui... Aqui não tem muita discussão... de que se for falta tem que parar mesmo, porque já é do início da jogada de ataque. Então aqui a gente não tem a discussão. Pra dar a impressão de ter toque na bola, mas claramente acerta primeiro o pé do jogador do Inter. A imagem que a gente tem da transmissão, eu achei um lance normal. A primeira imagem. Não, gol, tal, não sei o que lá. Aí quando vem o VAR, pelo VAR eu anularia, eu marcaria a falta. Mas a primeira imagem, por isso que eu não vou... O movimento da bola é flagrantoso. A bola continua na direção do movimento do jogador do Internacional, que bate no joelho do e essa Formiguinha. Nesse lance estava mais distante. E ele, Mateuzinho, faz a ultrapassagem depois de ter feito a falta e cruza pra isso aí. Essa eu tô contigo, ele tá longe. Mas a próxima não tem perdão pra ele. Nessa aí, eu acho que é normal ele não ver a falta que eu também não vi, e depois o VAR chamar e a decisão aí eu acho tomada. que tá no pacote. Só pra eu trazer aqui, porque... tweets do Internacional. Na origem do lance, Mateuzinho cometeu falta clara em Wesley, por isso o VAR chamou. Gol anulado. No VAR, o árbitro percebeu que estava óbvio desde o começo da jogada. Em carrinho violento, Mateuzinho acertou em cheio o tornozelo de Wesley. Ainda teve amarelo para o lateral direito. Óbvio, tudo bem, faz parte. Aí agora vamos pro lateral direito. Mas é um tweet correto aí. Ok. Não é uma reclamação. Do Internacional. O árbitro percebeu que estava óbvio desde o começo da jogada. Tu disse que não estava óbvio. Eu não acho que é óbvio. Então perfeito. É porque eu não tinha pulado a palavra óbvia aí, que é irônica, né? Mas agora, Formiga, eu faço questão. Vai voltar o replay aí, Formiga. Eu faço questão que você veja aonde está o apiteiro. Desculpa, Formiga. Ele tá a 2 metros do lance. Foi na fuça dele. No ao vivo, a gente vendo no ao vivo, o Renato, inclusive, comentou isso no arquibancada. E eu também tive a mesma sensação. O ao vivo, o movimento é muito coordenado. Você jura que não foi falta. Eu também Formiga, não teria... ele tá de frente, Formiga. Eu sei, mas é o lance mal, Ricardinho. Gente, mas tanto é que ele não e a bola... Não, porque ele é ruim mesmo. Cara, mas tu acha qual é a lógica? Não, pra a ele ideia é do pior Ricardinho isso. é que ele usou o VAR como muleta. Mas, gente, ele se expõe mais fazendo isso do que se ele apita falta no campo. O era VAR mais fácil ele apitar no campo. E outra coisa,
Quando ele faz, e aí Eu não vejo vendo, sentido nenhum nessa falta, tese aí. a bola... Nesse lance, né? A bola, ele tá mais próximo, evidentemente. Tá a meio a mesmo bola lance. sai girando, gente. É, Ou seja, a bola difícil, é tocada, cara. é de... É um lance que eu acho muito parece difícil. fácil, Eu vou mas dizer, é mais inclusive, complicado. tá? Que tem um monte de corintiano que tá. Sim, que que acha dá que isso pra aí não foi discutir. falta. Mas aí- E que acha que o Corinthians hoje foi prejudicado. A gente- Também eu eu acho uma marcaria viagem. a falta. Tem uma Nem o imagem, Inter foi prejudicado, nem o Corinthians foi prejudicado. tem um dos replays que é matador. É isso. Ele não toca na bola, ele pisa inteiro no Luiz Otávio. Então, mas é que a bola sai triscada. Você a 2 metros do lance e aí não consegue ver isso? Mas de novo, a bola, Ricardinho, a bola Eu não triscada. Ok, tem que ser A no bola oculista. saindo ser. triscada do jeito que ela sai, você pode achar que é uma Cara, eu acho dividida. todos- E, tem- Lance e eu vou difícil, falar né? uma coisa aqui pra vocês. Porque qual é a lógica, Eles- Ricardinho? Ele, tá ele bom. viu a falta e fala, não vou marcar. Não, porque e eu vou eu falar mais uma coisa. adivinhar que vai sair Ricardinho, um só uma gol. coisa. A Porra. falta é no meio campo. Não dá pra Até adivinhar. sair, Se ele vai tiver, sair é muito mais gol, fácil ele demais. marcar, Ricardinho. Mas, Ainda mais no Brasil, mas aí Ricardinho. até pra proteger ele, Proteger mas de pra quê? proteger a falta, Ele pra se dar di- essa confusão que Então, deu. então você acha que ele Apita fez? pra Ele é doido, Peraí, então. só Ele agora. fez de sacanagem. Só uma coisa. eu falei Vamos me isso. complicar aqui. Eu falei Mas, que ele é ruim. mas tem uma Ele é coisa. ruim. Tem uma coisa que eu acho que conta a favor Mas você do tá árbitro. dizendo que ele é tá? burro. Porque Não, não, eu falei que ele é alguém ruim. do não, mas não Internacional é, isso não reclamou é, da isso não é falta? ruindade. Ruim, ruindade. Nessa Só uma interpretação coisa, é alguém, burrice. alguém do Verdade. Internacional nesse lance reclamou da falta? Ninguém. Ninguém E no reclamou. Brasil ele reclama de absolutamente nada. Se vier o zagueiro com uma peixeira arrancar a cabeça, os caras vão reclamar. Vou te falar, reclamou. nem o Luiz Otávio reclama. Este é um exato. ponto que eu acho que, num geral, é analisado, Um tá? lance complicado, Mas, só acho que Um tem belo um gol. ponto, Ricardinho, que conta aqui a favor do árbitro. Do apiteiro. Que- Ah. do Zanovelli. Se ele marca essa falta aqui, como você disse, o jogo para. reclamar ninguém um ali ou outro e vida que Tudo segue. bem, mas aí a gente reclama que o jogo é picotado. Mas eles picotam muito o Exatamente jogo, assim, né? Ué, então, mas mas é ué. o Ricardinho. Mas Ou ele pra- apita mas pra assim, ele, picota o jogo, então, mas- ou ele faz mas isso e aí ele corre esse Um risco. jogo de poucas faltas, o sabe? que, 24 só. o que me deixa, assim, muito impressionado é que ele tá muito perto do lance. Mas Bom, é aí De Não, novo é o rápido, lance, que a bola sai triscando. Ele tá perto lance e não daí. deu pra ver, pô. Voa mais um tweet do Internacional que diz gol anulado. Mais uma vez, o lance foi na frente Aí, em tem letras razão. garrafais. Não, porque do na árbitro. frente De é, novo, mas não- ele fez questão de ignorar. O VAR Que corrige. isso, cara. Os caras estão reclamando Gente, de uma os jogadores decisão que do foi Inter não certa pra reclamaram. ele. E outra, ele fala mais uma vez, como se no primeiro lance, na falta do André Ramalha, não, na falta no Mateuzinho. Mas aí ele tá longe. Mas eles falam Gente, só de uma novo, coisa, como se no ninguém- lance ele foi- estivesse perto. Nem- Não, Ninguém ele fala, deveria estar. o lance foi na frente do árbitro. De novo. Ponto. Pro padrão. De novo, olha, ele gente, fez só de questão novo, de de ignorar. novo. É De isso. novo, pro padrão brasileiro, logo depois do choque, nenhum jogador do Inter reclama. E na hora que sai o gol, nenhum jogador do Inter reclama. Ninguém. E vou falar, E olha Mauro, que no Brasil ele reclama demais. e Eu não quero só deveria ter deixar claro. anulado o gol porque foi um golaço. Gol bonito não pode ser anulado. Essa é uma boa Agora tese. vamos à expulsão do Bruno O Henrique. gol foi muito bonito. Que é segundo amarelo, então não tinha como ir pro VAR, tá? É isso, Mas olha perfeito. aqui o início do lance. Tá? Essa é a falta que o Bruno Henrique Sim. faz, ele já tinha o cartão amarelo. O árbitro vai dar o segundo amarelo. Ele a diz reclamação... que não toca, né? Ele fala que não toca no jogador do Corinthians. Ele fala, eu acho que eu não fiz nada, eu não fiz Não, nada. ele faz o movimento de bloqueio. Se Não, o eu jogador do sei. Corinthians não pula, que é o Sim. Ranieri, acontece o quê? Mas não tem, isso não tem discussão. Ó, Tá bem aplicado. mas deixa eu só falar. A reclamação Reclama na do falta, Inter é essa aí. Da origem da jogada, tá? O que tem a Ó, origem? aqui. Ah, tá. Quando a bola é roubada. Quando a bola é roubada. Uhum. Árbitro ignora falta clara em letras garrafais em Oscar Romero, diz o Inter. O Corinthians ameaça escapar em um contragolpe e Bruno Henrique impede. O camisa 8 leva o segundo amarelo. Ah, aí então não a tem reclamação conversa. não é da... Porque a É, reclamação do Bruno reclamação A é Henrique... falta reclamação anterior. não é do Bruno Henrique. A reclamação do Inter é uma, do Bruno Henrique é Perfeito. outra. Porque É que a no gente tem lance o o Bruno corte. Henrique disse que não toca em ninguém que não fez É falta. que aí eu acho que o Inter tá vendo a imagem. Ok, aí então a gente tem um problema, a gente vai pra outro foco no lance, porque eu acho que aí não tem discussão. Não tem discussão. O segundo cartão não tem discussão. O que Eu o Inter daria tá reclamando também. é quando a É bola na foi falta roubada. anterior, seria assim. Essa aí não tem conversa. É falta você pra vê os cartão jogadores amarelo. mesmo do Amarelo Inter. com amarelo, vermelho. Não tem, essa não tem Aí conversa. só acho que vale a gente lembrar que não tinha. Ah, mas o VAR se meteu em tudo. Mas nesse lance ele não podia se meter. Nem pode. amarelo. Porque foi Exato, segundo perfeito, amarelo. Thay, perfeito. Então, só pra ficar claro aqui. Bom, Vocês acham a falta clara no Romero? A falta anterior, não, acho que dá pra discutir também. Clara, do jeito que tá colocado, não. E só uma parada, viu? De novo, dentro do critério que ele assumiu E no de novo. jogo, a falta que ele não deu tá totalmente Ranieri, coerente com o que ele vai fez o se jogo todo. atirando, o Eu Bruno não Henrique concordo. Eu não tô recolhe, mas ele defendendo, vai- mas ele fez isso várias vezes no Tá antes do bom. jogo. A torcida do Corinthians cansou de reclamar no primeiro tempo de bola roubada, picotada, que ele deixou fluir. Inclusive os lances Critério de das arbitragem, faltas que ele sim. não deu, que anularam os gols, tá dentro do critério que ele assumiu. É Zanovelli, né o nome dele? Isso. Ele tava um bom tempo afastado, voltou hoje. ele tava afastado por qual erro? Vários. Só pode, né? Porque Mas só hoje tá não teve afastado erro por nenhum, né, conta pra de erro. constar. Hã? Não, tudo Hoje bem. não tem Não erro. teve, não tem erro.
Mas eu não gosto hoje de aquela apiteiro famosa que tem a muleta árbitros do VAR. falam, gente, Só achei é um que- para-raio de problema. É isso. Eu só É achei muito que lance chama polêmico, gol, né? discutível. Aí é o lance completo, ó, pra gente ver. Vai De voltar. novo, o Romero também não reclamou no lance. Esse também tem, ó, o Romero levanta e sai pra jogar. Sim. Não, ele reclama agora, ó. Não, ele vai reclamar Ó, agora. Ali, ó, ele vai reclama, lá. não, Não, depois mas ele tá reclama. falando não. Não, Não, ele não, ele reclamando, faz. é. Ele Agora, fala. né? Não, mas ele tá Sim, né, apontando. quando o jogo para, mas ele ele não aponta tem- pro lugar da Primeiro ele falta. fala que não foi falta, depois ele mas fala que depois foi. ele Não, aponta pra mas Ele falta faz dele. não, porque ele faz um gesto não. Ele O gesto faz não. e aponta Não, pra trás, não, e amiga. aponta pra Caramba, trás. tá na cara. Ele aponta Ele pra faz trás. depois. Ele Não, eu reclama. sei. Então tá bom. Então Não, a imagem é essa, beleza. Não, aí ele não eu tô reclama. vendo outra coisa, então. Não, ele não reclama, mas repara agora. Olha lá, ele Exatamente vai, lá. não, quer dizer, não foi falta. Foi mas, falta ó, primeiro ali. Mas, ó, então, isso, ele tá Ele falando faz lá. duas reclamações numa mesma Isso. coisa. Mas isso pouco importa também, né? Porque do que ele tá reclamando também não interessa. Ah, vamos ver agora o lance de se foi falta ou não, a nossa produção. Olha lá. Ó. Dominou. Ah, pra mim Por não esse tem. lance, não Olha, marcaria. o que Por eu vou esse dizer pra ângulo. vocês? Eu acho que dá Esse pra marcar, lance né? aí, pra mim, eu também acho que dá pra marcar. Só que esse lance é exatamente igual ao do início do jogo do Mateuzinho Sim. no Bernabéu. Igual. E o árbitro não marcou nada. Isso. Não marcou a falta. Por isso que eu digo que é coerência no critério que ele assumiu. Eu achei falta pra caramba aquela do Mateuzinho logo no início do jogo. Aqui Eu acho, embaixo, acho, né? que, Cinco eu acho que tem minutos. falta É, aqui aí. na lateral. Eu acho que dá pra reclamar a falta aí, mas o VAR não tem nada a ver com E isso. agora não nem pode Eu entrar porque é a confesso que segunda eu tava amarela. exato. E esse a lance, falta seria um Mauro, chute, não é empurrão, né? E esse lance... Acho que é calço. Eu acho que é No calço, pra mim é né? no empurrão. A falta. Então, eu em cima, achei né? ele bom. Em cima. Então eu acho que é no calço agora. Vamos rever agora. de Esse novo, lance de novo. muda Ó. o jogo, tá? Esse é um lance que Pô, muda é completamente falta, velho. a partida. É, você Então, pode aí marcar, eu né? acho que a gente poderia Sim, entrar, a né? dinâmica do jogo, sim. Ah, muda o jogo. Falta pênalti no Bidu. Menino, é muito lance, né? Que loucura. Então, Pênalti no Mas- Bidu, não tem muito o que fazer, não. Mas aí eu vou Pênalti. só fazer um ele ponto. não tá perto. Ele tá perto. Mas tá ele, perto. tá, ele tá Que de frente. perto, ele tá na meia, o lance Mas acontece ele aqui. tá- Isso ele é tá perto. Isso aí é perto. Claro que é perto, Meu formiga. Deus. Ele gente. tá. Tem o Michael Ele na deve estar frente uns 8, dele. 7 metros da bola. E não é perto? Então, Nessa velocidade... 7 metros não tem 7 metros aí, não. Pô, Não, é mas quase aí a tem. distância do pênalti, gente. Não tem, Não, tem mas formiga. então ele não tá nunca perto do lance. Tá, ele tava no lance do André Não, Ramalho. o árbitro nem pode estar colado na Ó, não, jogada. mas Então, no ele, no lance do geral, André- ele vai estar sempre No longe. lance do André Ramalho, ele estava perto. Assim, ele estando perto, estando longe, tá aí uns eles 6, acertaram que é 7 metros pênalti. do lance. É por aí, E cara. mas com isso a não- visão tem o Michael na frente dele, Tirando mas que eu acho é que... isso aí. Ah, dá Mas pra eu ver, mano. acho que ele tá com a cabecinha que dava O pra meu ver. ponto só nesse lance aí, na verdade, foi a demora dele no VAR. No VAR eu não demoraria tanto como ele demorou. Ele Mas ficou eu acho que ele vendo, esperou vendo, uma vendo. imagem. Agora, de esse definição, lance- se tinha que Se tocar ele na pega- bola. porque se ele trisca na Sim, bola primeiro, isso. ele não ia dar esse pênalti Agora, na bola. esse lance pro árbitro é uma muleta. Se ele não dá. Não dá, vou esperar ver o que vem lá de imagem pra mim ver. Esse aí é bem muleta. Vamos pra não à marcar. Neoquímica Arena, porque Dorival Júnior está falando, o técnico do Corinthians. É Dorival. Depois da vitória na Neoquímica Arena. Que Que isso, isso, cara? Norberto? Ele vai fazer esse sinal. Ah, durante ele a faz, coisa. ele sempre faz.